Aleluia. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: nos braços do nosso Pai há descanso. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Você crê nessa verdade para você mesmo? Eu queria viver essa verdade 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu queria saber viver essa verdade. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que é muito disso, está dentro disso. Parece que Deus instruiu você, viu, Hélia? No louvor foi tudo do que eu estava no meu espírito. As músicas hoje foram. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem uma palavra de Deus a respeito de uma bênção na sua vida, e quando você deseja muito uma coisa e sabe que aquilo é bom, é um sonho, pode ser o melhor de Deus para você, e aquilo não vem, aquela bênção ainda não se realiza, a promessa não se concretiza, como é que você reage? Qual é a sua atitude? Quando você tem a promessa, você conhece qual seria a bênção, você tem aquele desejo que sabe que está em harmonia com a vontade de Deus, mas ainda não aconteceu. Alguém aqui tem isso? Você tem essa promessa, você tem esse sonho, você tem esse foco em uma bênção especial? Levante a mão se você tem, eu quero saber. Amém, eu também tenho. Como você reage? Eu gostaria de ver com você hoje duas formas de reações. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Eu vou ler um pedaço de uma história, a partir do verso 25. Quando o povo de Deus tinha feito a promessa da terra prometida. E dentro daquela promessa, Moisés, que era o líder, falou: nós vamos para a terra prometida, mas antes da gente sair, eu vou mandar um grupo de pessoas para ir lá conhecer, para saber se realmente a terra que a gente pensa que ela realmente é daquele jeito. Eu vou mandar um grupo de pessoas para investigar, para conhecer. E Moisés separa um líder de cada tribo, e vão 12 homens fazer aquela viagem. A partir do verso 25 de Números 13, a Bíblia diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente ela mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores.
e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, essa história, esse relato que esses 12 homens voltam dessa viagem e contam para Moisés e para todo o povo. 10 homens olharam para aquela terra e tiveram uma visão de que ali habitava gigantes, e era verdade, era uma terra habitada por gigantes. Num texto antes fala que eles trouxeram frutos, e que um cacho de uva foi carregado por 2 homens. Então os frutos eram grandes, a terra tinha toda a abundância, mas tinham gigantes. E esses 10 homens falaram: nós não podemos subir contra aquele povo, eles são muito mais fortes do que nós, e nós somos como gafanhotos perante eles. Então se imagine chegar perto de um gigante, né? Eu imagino assim que um gigante deva ser como daqui quase no teto, alguma coisa assim, eu imagino. Não é só grande, é gigante mesmo. Então aqueles 10 homens se compararam como gafanhotos e falaram: nós não podemos ir naquele lugar. E os 2 homens, Caleb e Josué, falaram diferente: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui a gente vê 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa. Eles tinham recebido uma promessa de irem, de habitarem, de possuírem a terra prometida. Uma terra de abundância, uma terra de bênção, uma terra de alegria, de fartura. Imagina o sofrimento desse povo no deserto. Primeiro 400 anos no Egito, depois no deserto. Então esse povo estava cansado, desesperado. Eu fico comparando que é mais ou menos como nós. Tem alguma coisa na nossa vida, tem alguma área que de repente você está cansado de lutar, de repente você está cansado de esperar. Você sabe que existe aquilo que Deus tem para você, mas aquilo não chega, aquilo você não pega, aquilo você não entra, você não toma posse. Vai dando um cansaço aqui dentro, não vai? Vai dando um desânimo. E esses homens, esses 10 homens enxergaram a realidade daquela terra. E eles olharam para aquelas circunstâncias e eles se deixaram influenciar por aquela realidade. Veja bem, não era nada ilusório, não era nenhuma mentira. Existia gigante? Existiam. As pessoas normais, as pessoas de Israel, diante deles eram pequenos? Eram. Então, eles estavam vendo a realidade. Eles não estavam inventando nada. Só que eles permitiram que aquela realidade negativa os convencesse, os influenciasse. E com base nisso, eles falaram: nós não podemos ir. Mas esse é um grupo de pessoas. Mas houve um grupo bem menor, de 2 pessoas, que olharam as circunstâncias, viram que tinham gigantes, que teria que ter muita luta, mas ainda assim, eles sentiram: nós podemos ir e tomar aquela terra. Eu fico pensando, o que faz essa diferença? Por que em algumas circunstâncias a gente pode ter fé, ânimo, e outras você fala: já estou cansado demais para isso? Em qual desses grupos você se localiza? Eu quero descrever bem os 2 grupos.
O primeiro grupo, ele analisa, reconhece as dificuldades e no seu interior ele decide: eu desisto, eu não enfrento. Vou te dar 3 pontos que levaram os 10 espias a tomar essa decisão. Primeiro, no verso 31, eles falam: eles são mais fortes do que nós. Isso significa o quê? Se alguém é mais forte do que eu, então eu sou o quê? Fala bem alto. Eu sou fraco. Então, aquele grupo de 10 espias falaram: eles são mais fortes do que eu, então eu sou fraco. Guarda isso. A segunda motivação, verso 32, eles falam: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Uau! O que significa isso? Eu posso fazer, tornar a fazer, que eu não vou sair do lugar. Eu posso lutar, que eu já perdi a luta. A terra que devora os moradores é uma terra que vence sempre. Se a terra vence, então acontece o que comigo? Eu perco. Então, primeiro, eu sou fraco. Segundo, eu já perdi. Tá certo? E o terceiro, no verso 33. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Gafanhotos, não tem o gafanhotos. O que significa? Se eu sou como gafanhoto diante de alguém, eu sou pequeno. Olha esses 3 pontos. Eu sou fraco, eu já perdi a luta, sou pequeno demais. Fala comigo: eu sou fraco, eu já perdi a luta, eu sou pequeno demais. Queridos, essas 3 crenças, essas 3 características que alguém assume para si mesmo, são crenças do medo, da insegurança e da desconfiança. A pessoa que acredita que é fraca, que acredita que já perdeu a luta, que acredita que é pequena demais, ela vive debaixo de um jugo de medo, insegurança e desconfiança. Aqueles 10 espias olharam. Quem foi? Eu quero fazer uma pergunta. Quem foi que deu a promessa? Quem foi que prometeu para aquele povo que eles iam para aquela terra? Quem foi? Quem foi? Não, foi Moisés. Foi Moisés. Foi Moisés? Foi? Fala forte, fala com convicção. Foi Deus. Deus é Deus ou Deus é um homem? Deus é Deus. A promessa veio de quem? De Deus. E diante da promessa, quando os homens foram investigar, naquela promessa eles falaram: eu sou fraco demais para entrar na promessa. Eu já perdi a luta dessa promessa. Eu sou pequeno demais para merecer essa promessa. Diga ai, ai, ai. Esse é o grupo de 10 pessoas que visitaram a terra prometida e voltaram com esse sentimento. Queridos, você agora, quero que você pense rapidinho. Você tem na sua vida pelo menos 2, só 2, talvez você tenha mais, mas só 2 desafios que você possa localizar agora. 2
duas áreas que você tem uma promessa, duas áreas que você tem uma expectativa, um sonho, que você sabe que ali está o fluir de Deus para você, é o sonho da sua vida, é o desejo da sua alma. Só dois. Quem tem? Pelo menos dois. Levante a sua mão comigo. Eu tenho algumas, eu quero... Fica com a sua mão levantada. Realmente, dois. Quem não tem nada, não levanta. Mas se você tem dois, levante a mão. Graças a Deus, quase todo mundo. Então, pense só nesses dois. Tudo que eu falar agora, você vai pensar nesses dois desafios. Quando nós olhamos para esses dois desafios e olhamos para ele, ele está tão... E nós nos comparamos com ele, comparamos com o tamanho, comparamos com a distância que eles estão de nós, comparamos com a resistência que existe para acontecer. E a gente fala, tá longe, tá difícil, eu não sei. Brota imediatamente o medo, a insegurança e a desconfiança. Porque quando você olha para o desafio e você pensa o quê? Eu sou fraco, eu já perdi a luta, eu sou pequeno demais. Em toda a história da humanidade, eu acho que a humanidade nunca teve tão desenvolvida em tantos assuntos, em tantas áreas, de forma assim que promovesse tantos recursos, tanto potencial desenvolvido, tanta inteligência estimulada, tantas possibilidades. Hoje, se você quer saber agora o que está acontecendo em Dubai, no Cazaquistão, na China, em qualquer lugar desse mundo, você pega um aparelhinho que está aí na sua mão, em 30 segundos você fica sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Quando eu era jovenzinha não era assim não. A gente tinha que estudar atlas, e tinha que estudar livros. Eu e mais alguns aqui, nós tivemos uma infância, uma adolescência muito diferente da maioria de vocês. Mas também nunca houve tanta gente adoecida por medo, insegurança e desconfiança. O que está acontecendo? Por que o mundo evolui tanto e as pessoas adoecem tanto? É para a gente entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não é inteligência, isso não é capacidade, isso não é potencial. O segredo disso está em outro lugar, e é esse lugar que eu quero mostrar para vocês. Queridos, essa mesma história, no capítulo 1 de Deuteronômio 28, fala que esses 10 espias, quando eles relataram, quando eles deram o relatório deles, fizeram derreter o coração do povo. Você já foi agente de uma notícia que derreteu o coração de alguém? Pensa bem. Às vezes a gente chega com uma notícia tão escabrosa, de um negócio tão assim, grandemente horroroso, que o coração de quem está ouvindo se derrete. Cuidado quando você vai dar uma má notícia, porque a gente pode dar uma má notícia com otimismo, sabia disso? Começar pelo horário da má notícia. Tem gente que faz questão para falar que aquela pessoa morreu agora de novo. Morreu, 10 horas da noite morreu. Já morreu. Por que não deixa para avisar amanhã de manhã? Você não vai fazer mais nada. E isso sim, são notícias alarmantes que faz o coração do outro derreter. Mas por que aquela notícia tem tanto peso ao ponto de derreter o coração de alguém? Veja bem, não é o coração físico, viu gente? É o coração, os sentimentos. Porque a pessoa está tão envolvida no sentimento de que eu sou fraco, eu já perdi a luta, eu sou pequeno demais, que ela contagia negativamente quem está do lado. Então
essa é a característica do primeiro grupo, dos 10 espias. Existe a característica do segundo grupo. Caleb e Josué, eles se levantaram com fé e autoridade, porque no seu coração eles decidiram vencer. Essa é a grande diferença. Houve a decisão, é difícil, tem gigante, tem, o negócio lá está muito complicado, tá? Nós vamos ter que lutar demais, vamos, mas eu vou entrar lá e eu vou vencer. É uma decisão. Ou nós vivemos sujeitos às crenças de medo, de insegurança, ou nós podemos tomar a decisão, fazer a escolha de vencer. E foi isso que Josué e Caleb fizeram. No verso 30 ele disse, primeiro ele fez calar o povo, aquele povo que estava falando as falas negativas. Depois ele disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra prevalecer significa iakoi no hebraico, que quer dizer, sou capaz, tenho poder, tenho capacidade de ser bem-sucedido. Consegue entender a diferença? O primeiro grupo diz, eu já perdi a luta, eu tenho medo, sou pequeno demais. Mas esses dois homens, eles declararam, eu sou capaz, eu tenho poder e eu tenho capacidade de ser bem-sucedido. Queridos, isso significa, eu vou enfrentar a dificuldade e vou prevalecer. A fé de Josué e Caleb não era uma fé cega. Não era uma fé cega. Eles entraram ali conscientes. Eles relataram conscientes. Queridos, se a sua promessa está envolvida ou está num lugar de dificuldade, Deus não quer te iludir, não. Deus não mente para nós, não. Mas pelo contrário, Ele nos capacita, Ele nos dá o sentimento de prevalecer, Ele nos dá o iakoi, eu posso, eu sou capaz, e tudo que eu fizer, eu vou ser bem sucedido. É isso que faz a grande diferença. Agora, ok, nós fizemos aí as diferenças, relatamos a diferença. Onde que nasce isso? Por que que um escolhe uma coisa e o outro escolhe outra coisa? Vai comigo para Isaías, capítulo 30. Não tem muito tempo que eu descobri esse versículo, e foi um grande achado na minha vida. A gente lê a Bíblia e você não descobre algumas coisas. De repente, Deus abre os nossos olhos. Isaías 30, verso 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eu gosto mais dessa aqui que eu estou lendo. Vou ler de novo. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Vamos parar aqui. O que que te dá salvação? O que que te livra das garras do inimigo e do inferno e vai te levar para os braços de Jesus no dia que Ele te chamar? O que que é? Quando você se converte e em sossegar, lá fala no descanso. Isso está a salvação. Precisa ter salvação? Você quer ter salvação? Se converta e sossega. Sossega o facho. O que é isso? Muda de vida. Fique calmo. Muda a vida. Agora, a chave dessa palavra está na segunda parte do versículo.
na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Sabe por que Josué e Caleb agiram diferente daqueles 10 homens? Porque eles olharam os seus braços, ixi, nós somos fortes, nós vamos lá, nós vamos arrebentar. O primeiro gigante eu passo a faca no pescoço, o segundo eu passo no joelho, e a gente fura daqui, fura dali. Foi assim que eles fizeram? Foi essa a estratégia deles? Não foi. Eles descobriram que se eles ficassem tranquilos e confiantes em Deus, eles possuiriam aquela terra. A descoberta que Caleb falou, nós vamos subir e vamos possuir a terra, foi por causa dessa chave: tranquilidade e confiança. Tranquilidade em quê, queridos? Tranquilidade que Deus está à minha frente. Confiança que Deus é o meu Deus, que Deus é o meu Senhor. Filipenses 1:6 fala que Deus vai completar aquela obra que Ele começou. Eu quero te fazer uma pergunta: Deus começou uma obra na sua vida, sim ou não? Tem uma obra começada no seu coração? Tem promessas que ainda não aconteceram na sua vida? Então Deus vai completar essa obra na sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa viver uma vida tranquilo e confiante. A diferença, a única força que destrói o medo, a insegurança, é a tranquilidade e a confiança que a minha vida está nas mãos de Deus e que Ele está à minha frente. Ele cuida de tudo. Aqui a Bíblia fala, Isaías fala que a tranquilidade e na confiança estão a minha força. Quando eu perco a confiança, quando eu perco a tranquilidade, eu me torno fraco. Eu me torno fraco. Sabe o que eu tenho descoberto? Que quando eu não estou tranquila em Deus, quando eu não estou confiante em Deus, eu adoeço. Quem aqui já teve algum episódio, algum sentimento de ansiedade? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Vou perguntar de novo. Quem já teve pelo menos um episódiozinho de ansiedade? Sabe onde está o remédio para a ansiedade? Aqui. A ansiedade nos fortalece ou nos enfraquece? Primeiro vem a fraqueza, depois vem o quê? A doença. Literalmente vem a doença. E começa a explodir doença em tudo quanto é lugar. Daqui até o pé. Aparece coisas que você fala: uau, de onde veio isso? O único remédio para vencer, para destruir a ansiedade, é você receber a força de Deus. Você pode dizer amém a isso? E como que nós recebemos a força? Gente, parece um paradoxo, né? Como que força vem de tranquilidade? Mas que é isso? Mas é. Quando você entra no descanso, na tranquilidade de Deus, na confiança que se eu vou entrar nessa terra, porque foi Deus que me prometeu, não foi homem, não foi Moisés, foi Deus, não foi o meu pastor, foi Deus, não foi o marido, foi Deus, não foi o patrão, foi Deus, não foi o meu líder, foi Deus que me deu essa promessa. Quando você entende isso e você fala: se Ele me deu a promessa, Ele está à minha frente. Deuteronômio 1
30:31 fala assim: o Senhor vai adiante de nós, pelejará por nós. Ele nos levou como um homem leva seu filho por todo o caminho. Quem aqui é pai? Você já carregou seu filho? Você já conduziu seu filho? Como é que você fez? Vai, menino, vai logo, menino, anda, vai. Como é que você fez? Como que você fez, pai? Do lado ou na frente, e a mão segurando. Quem aqui teve um pai ou tem um pai? Todo mundo. Seu pai já te conduziu, já te carregou, você lembra disso? Como é que o pai fez? Seu pai fez alguma vez na vida? Pegou na sua mão, te conduziu? Normalmente a criança anda mais devagar, né? Fica um pouquinho para trás. Mas é assim que Deuteronômio, Moisés está falando aqui. Que Deus vai nos conduzir como um homem leva o filho. Não é empurrando, vai embora menino, olha lá o caminho, aquele se vira. Não é assim. Vai na frente, vai mostrando o caminho, não pisa aqui não, ó, isso aqui tem um buraco, ó, cuidado com isso aqui, ó, isso aqui tem um fio, pode te dar um choque. O pai vai à frente cuidando do caminho onde você vai pisar. O pai vai à frente mostrando, vai por aqui, aqui é perigoso, vai por esse caminho. Queridos, se você tem um pai assim, você pode ficar tranquilo e você pode confiar. Você pode dizer amém a isso? Seu pai é assim. O seu pai que está no céu é assim. Sabe, às vezes a gente acha que não podemos confiar em Deus, porque o nosso pai da terra não foi bem assim. Vai para lá, se vira. Eu não vou mostrar um lugar para esse marmanjo não. Olha o seu tamanho, menino. Apaga isso, esquece disso. Pensa que Jesus, que Deus é um pai de amor, é um pai que está do seu lado. Sabe, pela falta de referência de um pai de verdade, muitos não conseguem viver tranquilos e confiantes. A única coisa, o único poder de tirar o medo, a insegurança, é quando eu busco a força, na tranquilidade e na confiança, que Deus é meu pai. Deus está cuidando de mim. Não importa o tamanho do desafio, não importa a dificuldade, não importa se lá está cheio de gigante, mas é a promessa que Ele me deu. Olha para aqueles 2 desafios que você falou, que você tem. Põe eles na sua mente agora. Como você tem reagido diante deles? Você tem sido do grupo dos 10 espias? Ou você tem sido do grupo de Josué e Caleb? Você tem dito para esses 2 desafios: eu sou pequeno demais, eu já perdi a luta, eu tenho muito medo. E esse sentimento está gerando uma ansiedade tão grande, que você está fraco. Para que a gente precisa de força? Para quê? Para que você precisa de força? Você precisa de força para 2 coisas. Primeiro, para saber esperar sem adoecer. Nós precisamos ser fortes para esperar, porque às vezes a espera é longa. E precisamos de força para fazer na prática aquilo que é nosso papel fazer. Às vezes a promessa de Deus é um crescimento financeiro, e você não tem ânimo, não tem saúde, não tem energia para trabalhar. Alguém vai bater na sua casa: vim aqui trazer mudar sua conta bancária? Não vai acontecer isso. Se a sua promessa é um crescimento financeiro, você precisa ir à luta. Você precisa trabalhar mais. E para trabalhar mais, precisa ter energia, precisa ter ânimo, precisa ter disposição, precisa ter saúde. E se você viver debaixo do medo e da ansiedade, você vai adoecer.
Quando eu disse que nunca a humanidade esteve tão doente, foi nesse aspecto. O que mais a gente encontra são pessoas envolvidas nessas doenças decorrentes da ansiedade. E isso somos nós, gente. Infelizmente isso não é mérito de ninguém. Somos nós. Isso faz parte da vida, mas nós precisamos reagir a isso. Essa noite eu quero te convidar a sair do grupo dos 10 espias e vir para o grupo de Josué e Caleb, que vai olhar seus desafios e vai dizer: lá está cheio de gigante, mas eu vou, porque quem vai à minha frente é o meu Deus, é aquele que me garante a vitória, é aquele que vai à minha frente, Ele me sustenta, Ele me faz seguro, e por isso, só por isso, eu posso estar tranquilo e confiante nele. Amém, queridos? Fique em pé onde você está. Aleluia. Josué e Caleb entendiam que novos territórios que Deus nos dá vêm sempre com dificuldades. Entenda isso. Quando Deus te der uma promessa, ou se você já tiver uma promessa, entenda: novos territórios vêm com dificuldades, mas essas dificuldades são vencidas pela força que vem do nosso Deus. E principalmente eles entenderam: a vitória deles não era uma possibilidade, era uma certeza. Eu quero te perguntar: entrar na promessa que Deus te fez é uma possibilidade ou é uma certeza para você? Feche seus olhos. Pensa pelo menos naqueles 2 desafios que você tem travado uma luta com eles. Você sabe onde você quer chegar. Como você tem reagido? Como você tem estado diante desses desafios? Medo? Insegurança? Onde está? Onde está seu coração? Seu coração tem estado derretido quando você olha e analisa tanta dificuldade para alcançar. Você tem estado enfraquecido, ansioso, ansiosa, desanimado. Mas você sabe que o seu lugar é na terra. É naquela terra prometida. Põe sua mão no seu coração. Se você tem feito parte do grupo dos 10 espias, primeiro peça perdão ao Senhor agora. Fala: Deus, eu tenho deixado as circunstâncias me cegarem. Eu tenho deixado as circunstâncias me envolverem, me consumirem. Por isso eu te peço, perdoa-me. Eu fui chamado para essa terra. Eu fui chamado para esse lugar. Eu fui chamado para tomar posse. Eu fui chamado para destruir os inimigos, porque essa terra é minha. Essa terra me pertence. Localiza o medo dentro de você. Localiza. Você acredita que você é pequeno? O que você tem acreditado a seu respeito? Que você já perdeu a luta? Que você é fraco? Que você é pequeno? Localiza. Se você tem tido essas crenças, com sua mão no coração, faça uma oração de autoridade. Fala: eu destruo essas crenças na minha vida. Eu destruo o medo. Eu não sou uma pessoa de carregar o medo. O meu corpo não vai carregar o medo. As minhas emoções não vão sustentar a insegurança. Destrói agora, querido. É um posicionamento seu. É uma postura que você toma agora diante da sua vida.
destruir agora pelo poder do nome de Jesus. E nós vamos tomar posse do nosso chamado, do nosso lugar. Deus te chamou, Deus determinou um lugar para você. Venha com fé, venha com fé, venha orando. Localize o medo dentro de você, localize a ansiedade dentro de você e ore. Diga: eu não sou mais um palco para esses sentimentos. Esses sentimentos não me pertencem pelo poder do nome de Jesus. Vai orando agora. Oh Deus, oh Espírito Santo, passa teu fogo aqui. Vai orando, queridos, vai orando. Chegou seu momento de ser livre. Destrói o medo dentro de você. Aleluia. 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 Oh Espírito Santo, nós nos aproximamos de Ti nessa noite, Pai, porque nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua força. Agora você que precisa receber a força de Deus, vem à frente também. Você que precisa ter a força que vem da tranquilidade, da confiança, a força que vai te sustentar. Vem à frente e vai clamando: eu preciso, Jesus, eu preciso, Senhor, eu preciso dessa força, eu preciso, Senhor. Levante suas mãos ao Senhor e diga: Senhor Jesus, hoje eu decido, eu declaro todo medo, toda insegurança, toda ansiedade que tem vindo na minha vida, eu destruo agora, eu deixo aqui. A partir de hoje eu recebo a força que vem do Senhor, a força que vem de Ti, e eu decido descansar em Teus braços. Eu decido me tornar tranquilo e confiante em Teus braços, em Teu amor. Eu decido confiar em Ti, Senhor. Por isso eu recebo agora a força que eu preciso. Eu recebo a força que eu preciso